Fala galera, hoje eu tô aqui na queridinha de todos, hein? Na Portão Homem. E hoje eu tô com a missão de escolher o look pro meu pai, pra ele ficar super elegante. Então vamos comigo, hein? Marcos Paulo, Fala, como vai, Adriano, irmão? tudo jóia? Tudo tranquilo. Pra ti hoje, que vamos olhar? Hoje eu quero ver um look pro meu pai ficar bem alinhado. Deixa comigo. Eu pensei em algumas ideias pro seu pai, para 3 ocasiões diferentes. Vamos dar uma olhada? Vamos montar esses looks comigo? Bora lá. Vamos lá. Marcos Paulo, primeiro look, imagina seu pai lá na praia usando essa camisa resort com a camisetinha, um short de linho com algodão, um boné para tampar os cabelos, né? E uma sandália para ficar no estilo. Esse look é Legal, bom, né? hein? E eu tenho outra opção que ele usa no dia a dia. Uma camisa esporte fino com uma calça de sarja, uma peça coringa que não pode faltar no guarda-roupa dele. Que isso, Bem hein? interessante. Também, né? A outra opção para ele sair à noite, no dia a dia, para ficar alinhado também, uma calça de sarja com a camisa manga curta. O que você achou, Marcos? Eu achei uma maravilha, hein? Qual vai ser o escolhido dessa vez? Adriano, com tanta coisa bonita, é impossível levar só uma, né? Vou querer todas. Marcos Paulo, excelente escolha. Seu pai vai amar os looks. Também tenho certeza que ele vai gostar. Vai sim. Até a próxima. Até. Seja bem-vindo à Vidrobox, sua referência no mercado em esquadria e vidraçaria há mais de 20 anos. Com lojas em Patrocínio e Iraí de Minas, oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços que atendem a todas as suas demandas, sempre com qualidade, rapidez e a segurança que você precisa. Aqui você encontra os renomados vidros temperados da marca Blindex, reconhecidos nacionalmente por sua durabilidade e resistência. Esquadrias de alumínio que são perfeitas para portas, portões basculantes e sociais, janelas e fachadas em pele de vidro, proporcionando um toque moderno e sofisticado ao seu ambiente. Oferecemos também o melhor suporte. Temos uma equipe de especialistas que está sempre pronto para atender você, desde a escolha do produto até a instalação, garantindo que você tenha sempre o melhor resultado. Aqui na Vidrobox, a sua satisfação é a nossa prioridade. Fale conosco agora e faça seu orçamento. Tudo começou em uma varanda simples, com um forno improvisado e uma vontade enorme de fazer diferente. Não era sobre ter uma grande estrutura, nem sobre números. Era sobre um sonho, um propósito. Em 2016, no coração de Patrocínio, Minas Gerais, nascia a Pizzaria de Roma, fruto da coragem e da visão de Otávio Henrique e Jéssica Laura. A missão era clara desde o início: oferecer muito mais do que comida. Entregar sabor, carinho e um atendimento de verdade. Mesmo que fosse só por delivery. Mesmo que fosse direto da casa deles. Cada pizza, cada lanche, cada embalagem que saía da cozinha carregava algo especial, o cuidado de quem faz com amor. E o que era pequeno foi crescendo. Cresceu com coragem. Cresceu com dedicação. Cresceu com sabor. Hoje, a de Roma é uma referência em Patrocínio e região. Somos 19 colaboradores, levando até as pessoas pizzas artesanais, lanches e pratos especiais. Tudo com aquele toque mineiro inconfundível, que só quem ama o que faz é capaz de entregar. E o reconhecimento não demorou a chegar. No 9º Festival de Cozinha Mineira do Cerrado, a de Roma brilhou. Foi premiada em 2 categorias, Melhor Prato Contemporâneo e Melhor Prato pelo Voto Popular. O destaque? Uma pizza surpreendente, com filé mignon grelhado na brasa, molho chimichurri artesanal, queijo Minas, cream cheese e cebola roxa. Um prato pensado nos mínimos detalhes. Uma combinação de sabores, técnica e paixão. Feito com ingredientes de qualidade e com algo que não se compra, coração. Porque por trás da de Roma existe um time. Uma equipe que veste a camisa todos os dias. Que acredita. Que faz acontecer. Gente que se entrega. Gente que sonha junto. E gente que deixou saudade. Esse prêmio é da equipe. E é, em especial, do Marcelo. Nosso entregador, nosso guerreiro, que partiu trabalhando com a gente.
Essa é a essência da Di Roma. Uma marca que nasceu de um sonho e virou referência. Que mistura a tradição com inovação. Que cresce com os pés no chão e o coração no forno. Di Roma. Tradição que cresce. Sabor que emociona. Uma história feita de alma. Olá, icônicos do meu Brasil! Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Ícones Podcast. Agradecer sempre os patrocinadores, os parceiros que contam sempre com a gente. A Portão Homem, Pizzaria de Roma, Vidrobox, não é não, pai? Isso aí, mandar um abraço lá pro Adriano, mandar um abraço pro Alex e mandar um abraço pro Tavinho, toda a equipe lá na Pizzaria de Roma, a pizzaria mais gostosa da cidade, a entrega mais rápida, hein? Hoje um episódio super especial, bacana demais, super diferente. Hoje nós vamos entrevistar nada mais, nada menos do que ele, o nosso ator, ele aí que é um comunicador nato, e para isso nós já estamos aqui, hein? Adivinha onde nós estamos, com quem nós vamos falar, hein? Será? É, nós estamos aqui, nós vamos falar com Johnny Pires, isso mesmo, ele aí que é um comunicador de muitos anos. Então vem com a gente, vamos participar, vamos ali encontrar ele, hein? Nós já vamos chegar e pegar ele no trabalho. Vamos chegar aqui já na difusora aqui e que nós vamos contar aí. História bem legal, bem bacana. Acompanha com a gente. Olá, tudo bem? Oi, boa tarde. É aqui que trabalha o Johnny Pires? E esse rapaz se encontra por aqui? Encontra. A senhora poderia avisar que nós estamos aqui, queremos falar com ele, por gentileza? Sim, posso avisar sim. Só um minuto. Ok. Ó, nós gostamos disso. O Ícones agora é essa interação, o Ícones agora pega na surpresa. Então vamos saber o que o Johnny está fazendo. Ó, avisou, hein? Ó, vamos lá? Vamos lá? Vamos. Segue aí, pessoal. Vamos lá, vamos conhecer. Nós estamos aqui no local de trabalho dele, né? Você nos leva. Vamos lá. Show da manhã aqui pela sua difusora 95.3 até às 11 horas da manhã, sua participação conosco. Você pode mandar um seu abraço, você pode falar com a gente, fique à vontade. Já sabe, né? Quer reclamar também? O que está acontecendo no seu bairro? A gente é a sua voz aqui, tá bom? 9808-9530. Nós estamos nas redes sociais também. Segue a gente lá, @difusora95, YouTube, Facebook, em todas as plataformas. Seguimos com mais música e daqui a pouquinho participação da nossa equipe de jornalismo girando pela cidade. Nós estamos aqui pegando ele, trabalhando. O homem está trabalhando aqui e a gente filmando aqui. Não pode falar muito alto, porque se a gente falar a gente atrapalha. Mas olha, você vê, isso é Ícones Podcast, é Ícones itinerante, meu amigo. Vamos que vamos! Para quem não conhece, esse é o grupo de difusora de comunicação aqui em Patrocínio. Estamos chegando aqui, aqui é o de vídeo. Ó, olha só, estamos perdidos aqui. Isso aqui é um... Aqui é a sala. Ah, achamos o homem, ó. Aí, ó. Olá, Johnny Pires! Como é que você tá, meu querido? Tudo jóia? 95,3 balas. Quase 99. Olha só que bacana, hein? Johnny, aqui que você trabalha? É uma parte do tempo, né? Mas aqui é quase todos os setores, né, Kátia? A gente tem que... vai girando tudo aqui hoje. Ó, eu gosto de pegar assim, eu gosto eu gosto de perguntar e ir chegando. Kátia, deixa eu te falar, você conhece esse rapaz aqui tem muito tempo?
bocado, viu? Já tem umas décadas. Eu acho que eu conheço essa voz. Você podia falar de novo pra mim? Acho que eu já ouvi esse voz sua no rádio. Pois é, vai fazer 41 anos. Tem muito tempo que estou aqui. Conta um segredo do Johnny aí para os nossos telespectadores ali. Conta para nós aí um segredo do Johnny. Um segredo do Johnny? Você sabe que ele é bem assim, na dele, quietinho, e vai agindo assim. Então é difícil a gente saber o segredo dele. É impressionante o quanto que as pessoas andam polidas, né, ultimamente, educadas, né? Acabou o sincericídio, né? Não existe isso mais. Não tem mesmo? Não conheço nenhum, não. Tá certo. Johnny, Ele esconde bem. tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Para E aí, nós, uma bem-vindos. alegria muito grande você nos receber aqui. O Ícaro está te visitando aqui, né, para conhecer a sua história, conhecer um pouco da sua vida. Conta para nós um pouquinho quem que é Johnny Pires. Johnny Pires é um garoto lá do Serra Negra. Começou lá na rua Cecília Maria da Cunha, com o sonho de ser locutor. E aí aquela vontade de ser locutor era tão grande, mas a timidez segurava, me prendia, sabe? E aí brincando com, sabe aquele negócio com um balde do lado e um gravador, sim, para fazer aquele eco de rádio, aquela coisa toda. E aí comecei gravando ali. Peguei um gravador, comecei a gravar e achava o máximo aquele eco do balde, né? E um dia meu pai pegou essa fita e levou para o dono de uma rádio comunitária aqui na cidade chamada Rádio Dimensão, lá no Bairro Nações. E aí o dono da rádio, o seu Sebastião, pediu para conversar comigo. E eu fui, muito tímido. Chegando lá, eu fiquei mudo. O cara pensou assim, gente, mas como que eu vou contratar um locutor mudo? Quantos anos nós estamos falando disso? 13, 14 anos que eu tinha na época. E aí ele gostou das poucas palavras que eu disse e ele falou, volta amanhã na rádio. E fui fazer o teste no outro dia, os testes ao vivo, porque a rádio é muito pequena, não tinha estúdios de gravação, aquela coisa toda. E aí, a partir daquele momento, nunca mais eu saí do rádio. Olha que bacana. E como que foi sua trajetória até você chegar hoje? Hoje você está aqui no grupo Sim. de difusores de comunicação, até chegar aqui. Como que foi essa trajetória? Aí eu fui para a Dimensão, fiquei um bom tempo lá, bom tempo assim, quase um ano. E nesse período que eu tive lá na Dimensão, foram surgindo outras oportunidades fora de patrocínio. Aí eu fui para São Paulo, para Garça. Quem se lembra da Gar Café? Sim, né? sim, então, sim. Eu mudei, né, para casa de uma prima lá em Garça, fui trabalhar numa rádio lá, e isso com 13, 14 anos. E fui com a cara e a coragem lá para trabalhar. E nessa idade, e com aquela preocupação da família aqui também, nossa, vai dar certo, mas eles não queriam impedir a vontade que eu tinha de estar no rádio. E essa oportunidade de trabalhar numa rádio maior também, do que eu estava aqui na época, que era a Dimensão. Fui com a cara e a coragem. Fiquei lá um período de 7 meses. Havia muita dificuldade, Átila, porque naquela época não tinha, a rádio lá era numa fazenda mais alto, sabe? Na cidade lá embaixo, para questão de transmissão, antena, aquela coisa toda. Mas aceitei a ideia, fiquei um período lá, mas tinha dificuldade para eu estudar. Eu morava na rádio, eu morava lá na rádio mesmo. Então fiquei um tempo lá. Fui para uma outra rádio, numa cidade vizinha, em Duartina. Trabalhei mais um tempo lá, mas somando o tempo todinho. Em São Paulo foram 7 meses aproximadamente. Voltei para patrocínio. Voltei para cá. E aqui eu trabalhei em rádios comunitárias, na Tupã, na Tropical, na Alternativa também. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer o Locutor por um Dia. Ah, o programa que tinha... Isso. Mas assim, foi por acaso também, essa questão do Locutor por um Dia. Porque eu estava no colégio, no Ormi, estudava lá, e naquela correria... Mas você já fazia trabalhos em outras rádios? Eu estava nessas rádios comunitárias. E aí um dia a Gilca levou um dos irmãos dela para fazer uma palestra lá, o doutora Tacílio, que você conhece. Sim, sim. Aí ele fez a palestra, depois quando terminou a palestra, ela perguntou para a gente se a gente gostou da palestra, e conversando com ela, ela disse que ela, além desse irmão que ela tinha uma outra irmã, a Shirley, que era casada com o dono da Rádio Difusora. Aí eu pensei assim, será? Será? Aí eu falei, opa, quem? Quem mesmo? Falou, o dono da Rádio Difusora. Eu falei, tem que conhecer ele. Só que 1.500 alunos na época, mais ou menos,
Gente, ela falou assim, me passa seus dados, que eu vou passar para ele. Você fazer um teste lá. Cara, nem vai lembrar disso. E eu fui para a sala de aula. Não dei confiança para isso, Olha que ela só. ia lembrar. Só que uma colega que estava comigo do lado, ela falou assim, olha, Johnny, você passou os dados para ela? Eu falei, não. E daí eu vou anotar. Lucineide anotou os dados, entregou para a Gilca repassou para a direção aqui da rádio, o Marquinho, e passado alguns dias eles me chamaram para esse locutor por um dia, que era um teste ao vivo. Vamos conhecendo um pouquinho aqui? Por favor. Essa aqui parece que é uma cozinha, é a melhor parte. A melhor parte. Um cantinho, que tem a outra do fundo. Essa aqui é pra gente receber o pessoal. Mas essa aqui não tem pão, então não. Isso, a outra lá é aqui, eu tenho um cafezinho onde começa tudo ali, né? Aqui dizem, a lenda, que a Carmen Silva esteve aqui. Ó, Só o Zé Maria que pode confirmar isso. tá certo. Mas continuando a história, aí você passou os dados para ela e aí surgiu a oportunidade. Para eu vir fazer o Locutor por um Dia. Vim para cá, vim para a emissora fazer o Locutor por um Dia. No dia, deu tudo errado. Você não tem noção. Deu tudo errado. Eu cheguei aqui atrasado. Eu morava lá no Serra Negra, como eu disse. Ah, você já chegou atrasado. Eu cheguei atrasado, deu tudo errado. A bicicleta furou o pneu, e peguei o coletivo, ele parou lá na avenida. E cheguei todo suado aqui, correndo. Era 5 horas da tarde, cheguei 5h15 aqui. Pensei, já deu tudo errado, mas enfim, deixa eu ir lá. Fazer o resto do tempo, que era 1 hora de programa. Paulinho Capal, Paulo Roberto estava na apresentação do Clássicos 98 e de 5 a 6 tinha um Locutor por um Dia. Apresentei, deu meu máximo ali naquele dia. Quando terminou, a Gilca ligou, me elogiando, parabenizando. Passado mais algumas semanas, e ela sempre perguntando, e aí, Johnny, e aí? O que o pessoal achou? Eu falei, não sei, porque ninguém falou mais nada e tal. Mas alguns dias, e aí, falaram alguma coisa? Não. Ninguém te ligou? Não. Mas alguns dias retornaram. Johnny, a gente quer conversar com você. E aí eu vim para conversar com eles. Foi quando surgiu a oportunidade para eu acompanhar a equipe. Não tinha vaga, mas eles tinham interesse em que eu ficasse aqui na equipe também. Viram naquele momento ali que você tinha um talento. Acredito que sim, E aí eu vim, fiquei acompanhando o pessoal, a equipe, trabalhando. Fiquei durante 3 meses. Eu vinha todos os dias, das 11 à meia-noite, para fazer 1 hora de programa. Das 11 à meia-noite, todos os dias ali. Só que aí, quando passou os 3 meses, eu falei, acho que já dá, né? Não é possível. Aí eu peguei, falei com a equipe, olha, conversei com a direção, se não tinha outra coisa para eu fazer. Aí eu passei a ser folguista do locutor da madrugada do final de semana. Ó, louco. Pensa. Na verdade, eu trabalhava contra o meu organismo, porque eu não conseguia ficar muito acordado. Quem me ajudava era o próprio locutor durante a semana, porque chegava no final de semana ele não dormia. Aí ele ficava ouvindo a rádio. E às vezes, quando eu cochilava e parava tudo, aí ele ligava no telefone e tocava. E aí eu entendia ali na hora, né? Mas foram 3 anos também nessa correria da madrugada, até que foram surgindo outras oportunidades. Jorge, mas aí você tinha dificuldade, então, às vezes, de ficar à noite acordado fazendo o Damangutai? E eu ficava ali, gente, tocando as músicas, aquelas músicas mais melosas, aquela coisa toda, e aí cochilava. Aí o locutor ligava. Tinha o Marquinhos Boy na época, que participou do The Dancer Boys, quem se lembra? Pois Sim, demais. Então, ele era quem era o locutor durante a madrugada, durante a semana. Ele ligava, dava um toque, e assim foram durante 3 anos, quando foram surgindo outras oportunidades aqui dentro da emissora. E aí, agora tem um detalhe que poucas pessoas sabem, Marcos. Nós tínhamos aqui um locutor, um dos mais antigos, Humberto Cortes. Nossa, o Humberto Cortes era um sucesso no rádio. Quando eu saía na segunda-feira, às 6 horas da manhã, que eu finalizava da meia-noite às 6, ele chegava para apresentar o programa na difusora AM. Eu estava na 98 e ele na difusora AM. Só que aí, às vezes, o técnico atrasava. E aí ele chegava no rumo do estúdio, muito simples, ele não falava nada, mas só de ele aparecer lá, eu sabia que ele queria que colocasse ele no ar. E aí eu ia para lá, para 95, no caso para a AM, colocava ele no ar. Fazia a técnica para ele lá, apresentava o programa, e ele contava no ar que o técnico tinha aparecido, que ia vir mais tarde aqui contar para a direção da rádio, que fulano não apareceu, que não sei o quê. Bem autêntico, né? Aquela autenticidade, tudo, reclamação ao vivo. Tudo né? ao vivo.
Dona Terezinha, Marquinhos, Marcinho, fulano não apareceu aqui, mas o John Pierre tá aqui. John Pierre. Dando suporte pra gente. E aí, passado algum tempo desses atrasos, esse técnico foi dispensado. Foi dispensado e a direção me chamou para eu assumir a técnica, né, com Humberto Cortes, que para mim foi um privilégio trabalhar com o São Humberto, um ícone do rádio, 54 anos, se eu não me engano, apresentando o Manhã Sertaneja. E aí passei a ser técnico dele ali. Então eu trabalhava na madrugada, no final de semana. Tem muitas histórias assim do Humberto. É verdade mesmo? É verdade. Aquela história? Aquela do colchão lá do Caso Manuel, não Tudo é verdade? Tudo. Tudo é verdade. Você lembra a história do colchão? Mais ou menos. Quando mais ou menos? Deixa eu raciocinar aqui. Ele é o seguinte, todo mundo que comprava lá, ele mandava abraço aqui no rádio, elogiava, olha, volte lá sempre. E aí... A Casa Manuel nos patrocinava o programa dele, né, São Luís, né? Aí todo mundo comprava lá e ele falava aqui no ar, né? Obrigado ao Marcos, vamos falar o Marcos, vamos usar o Marcos. O Marcos esteve lá na casa do Manuel Nunes, comprou um colchão e que não sei o quê, papapá. Só que ele comprou o colchão, o Marcos comprou o colchão, não foi para casa dele. Pra casa dele, uma outra casa. E aí, o que acontece? Foi um quebra-pau na casa do Marcos, porque a família descobriu, a esposa descobriu que não foi para lá o colchão. E aí no outro dia, como a história foi à tona, no outro dia ele agradeceu de novo, que o Marcos voltou lá de novo na casa dele e comprou outro colchão. Quero mandar um abraço pro Marcos, que gostou tanto do colchão, comprou mais um. Fora essa do relógio, quando ele foi falar certo, o relógio não estava lá, eu me recordo da última semana, quase nos últimos dias que ele veio trabalhar, o Átila, ele fez um pedido no ar, queria umas folhas de assapeixe. E aí, eu me recordo, a estrutura que tinha mudado, não era essa estrutura aqui não, mas nós tínhamos um corredor como esse aqui mesmo. Aí chegou aqui um ouvinte, veio trazer para ele umas folhas de assapeixe. E aí eu nesse corredor, mais ou menos nesse corredor aqui, saí carregando uma saca, arrastando uma saca de folhas de assapeixe para ele. Porque chegou, umas folhas. Chegou... A pessoa trouxe uma saca de folhas de assapeixe para fazer um chá, aquela coisa toda. Mas assim, são muitas histórias dele. Ele, por exemplo, na segunda-feira eu falava o meu nome para ele, Johnny Pires na técnica, aquela coisa tal. Chegava, passava o final de semana e já esquecia o meu nome. Aí na segunda-feira, na técnica de som, e a gente tinha uma divisão no estúdio, eu tinha que dar correr, dar uma volta, Johnny Pires, voltava para lá, John Pierre. Mas foi muito divertido. E ao mesmo tempo, assim, na reta final ali, quando ele faleceu, foi muito triste para mim, porque eu estava aprendendo muito com ele. Eu tinha muita dificuldade com o AM. O AM você tinha que falar muito. E eu era locutor de FM, que era a hora certa, mandar abraço. Então eu estava me adaptando ainda, sabe, com o AM ali. E estava aprendendo com ele. E aí, de repente, ele falece. E aí foi quando a direção me chamou para um outro desafio. Olha só. Ô Johnny, mas e aí? Locutor ganha dinheiro ou não? Então, cara, não ganha. Se eu falar que ganha, vai vir um monte de gente para cá. É o seguinte, eu sou muito feliz. Hoje eu conquistei todas as minhas coisas, graças a Deus. O pessoal fala o seguinte, eu conquistei através daqui. Eu falo que eu conquistei através daqui. Através do meu trabalho, com muito suor. Eu conquistei tudo da minha vida através do rádio. Então, eu acho que não é só o rádio. Eu acho que tudo que você trabalha, se você sabe utilizar da melhor forma o que você ganha, você consegue conquistar suas coisas. Então, aos poucos, fui conquistando as minhas coisas. E ganho bem. Aí, ó, coisa boa. E hoje em dia, você tá aqui? Pode entrar, moça. Você conhece o Johnny? Você conhece o Johnny? É muito tempo que você conhece o Johnny? Tem um tempinho já, né? Você tem algum segredo para contar para nós do Johnny, hein? Você queria que eu perguntasse alguma coisa? Opa! Opa! Agora! E aí, qual que é o segredo? Ele cozinha muito bem. Essa parte aí nós vamos contar, é que ele já faz lá. Isso aí nós já sabemos. Eu tento, né, gente? E aí, Johnny, mas e aí, qual foi o novo desafio com o falecimento do Humberto? Assumiu o programa dele. Ô, louco, aí. Assim, grande, foi muito assim. Você continuou? Aí você manda um abraço pro povo também igual lá? Só não ganhava as coisas. Mas aí, tinha algumas pessoas que me mandavam as coisas também. Que era assim, ô Marcos,
Você mandava um alô e eles mandavam alguma coisa para você, sabe? Era mais ou menos nesse estilo. Fala-se jabá no rádio, usa esse termo. E aí, só que muitas pessoas continuaram mandando as coisas para mim, sabe? E tinha muita gente, eu tava, sei lá, acho que com 16, 17 anos. E eu tinha, não sei se tem ainda, não sei, uma voz grave. E as pessoas achavam que eu era um senhor também. Olha. Por conta que era apresentado por um senhor e tudo mais, e eu assumi o programa. As pessoas chegavam aqui e falavam assim, você que é o Johnny Pires? Eu falei, sim. É mesmo? É eu mesmo. Então, porque eles tinham aquela referência, né, do Humberto Cortes ainda, por mais que era uma outra pessoa, mas elas achavam que ainda era um senhor que estava apresentando bem o programa. E eu mantive o programa, da forma que ele deixou. O pessoal trazia laranja, ovo, galinha. Eu ganhei galinha, ganhei banda de porco. Teve um dia minha mãe ligou, falou assim, Johnny, eu vou até falar o nome dela porque ela vai deixar eu mentir. Maria Badia Anselmo, ouvinte. Nunca esqueci disso. Ela me ligou, a minha mãe falou assim, Johnny, corre aqui em casa que um ouvinte trouxe uma banda de porco. Não cabe. Aí cheguei ali em casa, a geladeira, a cabeça do porco era pendurada lá assim. Mãe, o que é isso? Tava arrumado, o porco tava todo arrumado lá. Mas era uma das coisas que a gente ganhava. Mas assim, ovo. Teve uma outra vez, porque aí eu fazia o programa aumentou de horário, que era das 6 às 7 da manhã, depois passou a ser das 5 às 7 horas da manhã, com a minha chegada ali, e depois eu emendava no show da manhã com o Carlinhos Bill. Ah, tá. A gente fazia aquela farra ali, a sintonia muito grande, eu e o Carlinhos Bill, no programa Show da Manhã. E o pessoal da Zona Rural interagia bastante com a gente e mandava de presente. Era muito natural, né, Johnny? Assim, o pessoal do curral, né? Muito. Assim, até hoje. Chegava no curral e Sim. tava lá ligado lá, AM, né? Tem que ter. Eles falam que até as vacas dão até mais leite. Eles estão ouvindo música. Tem essa história aí. Eu nunca fui produtor rural nunca fui nenhum produtor rural, não sei se isso é verdade, mas eles contam isso. Mas uma vez chegou aqui um senhor com uma saca com 2 galinhas. E no início do programa, e gente, e agora? O que ele vai fazer? Vivas! Falei, e agora? O que ele vai fazer? E aí eu e o Bill ria disso. Não sei se acho que nós levamos isso aqui para o nosso estacionamento ali. Até o programa acabar, para a gente saber o que ia fazer com essas galinhas. Mas isso era uma das coisas que a gente ganhava, mas ganhava muita coisa, sabe? Além do carinho do público, que é essencial, sabe? Para o nosso trabalho. Johnny, o rádio, qual que é o seu maior destaque que você dá nas mudanças que o rádio sofreu desde quando você começou, desde quando você veio? Porque você não falou ainda, mas você tem. Então, seu início foi na AM, você vai para 98, que é uma rádio mais musical. Isso. E hoje você está como? Hoje como diretor de jornalismo do Grupo Difusora, como apresentador também do Show da Manhã, né? Então eu deixei a apresentação da 98, das 8 ao meio-dia ali que eu fazia no Oba Oba, que é uma locução diferente, mais jovem, tem toda essa questão de locução ali. Passei para um negócio mais senhoril, digamos assim, mas acompanhando também a tendência, jovial também, que a gente não pode ficar parado no tempo. Mais dinâmico, mais objetivo, que as pessoas querem isso também, não querem que eu fique enrolando ali o tempo inteiro, não. Elas querem mais objetividade. Então eu voltei agora para o antigo AM, para a Difusora 95, para a apresentação do Show da Manhã e para comandar o jornalismo da rádio também. Na sua visão, qual que é assim, a maior mudança significativa do rádio desde quando você começou? A internet. A internet veio para somar. E muita gente achava que a internet ia acabar com o rádio, e pelo contrário. Quando eu falava aqui em patrocínio para os nossos ouvintes aqui, o pessoal lá do Japão não ouvia a gente. Agora nós temos ouvintes patrocinenses que estão nos ouvindo lá no Japão, né? Não só ouvindo a gente, como está vendo a gente ao mesmo tempo. E eles querem saber o que está acontecendo aqui na cidade, onde eles cresceram, nasceram. Então, acho que a principal é a questão da internet. A gente passou a chegar em lugares que a gente nunca esteve, né? Então, para mim foi a maior mudança. A segunda mudança seria, no caso da 95, foi essa mudança para o FM. O sinal do AM ali era muito ruim, a qualidade era muito ruim. Então, modificando para o FM, a gente passou a ter um som limpinho. Olha que bacana. Né? E isso melhorou muito, muito mesmo. Até comercialmente também. Eles acabam com eles falam de baixa frequência? Isso. E coloca de alta frequência
Acaba com ela. Isso, aí você tem um som de qualidade ali. E o desafio de cuidar de jornalismo para 2 rádios dentro de uma rádio só, Johnny? Como É uma que loucura, resumindo, é uma loucura. Porque na mesma hora que está tudo tranquilo, acontecem coisas que você fala, não é possível. E aí você tem que agir rápido, saber o que é prioridade. Por exemplo, eu cito sempre para as pessoas quando faz essa pergunta, o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem as suas filiadas que vão mandando para o Jornal Nacional ali, para a produção, né? alimentando ali as suas matérias. Aí eles vão fazer, vão peneirar ali ainda, quais são as principais, o que é relevante. A mesma coisa patrocínio. Patrocínio tem aí 100 mil habitantes. Então, muita coisa acontece a todo instante. E como a difusora não atende só patrocínio, a região toda é referência, nós temos Guimarães, tem Cruzeiro, tem Serra do Salitre. Então, a gente tem que atender todas essas cidades também com informações. Trazer informações dessas cidades para cá também. Então, assim, é muita coisa. Há poucos dias nós tivemos aqui, só para o pessoal centralizar o que a gente está falando, sobre essa questão de escolher como vai funcionar. Nós estávamos numa cobertura e ia sair uma senhora que estava num acidente que aconteceu na 365, onde morreram 5 pessoas. Ela foi a única sobrevivente. Então, por que não trazer uma notícia positiva? Porque, né? E nós fomos lá para a porta do hospital. Estava tudo prontinho. De repente, o repórter me liga, o Erasmo, Johnny, aconteceu um afogamento no bosque. Nossa. E agora? Caramba. Aí eu tive, Erasmo, vai pro bosque agora. Aí a gente aguarda aí, a gente vai dar certo aí. O Erasmo foi pro bosque, foi acompanhar essas notícias, o que tinha acabado de acontecer, encontrado o corpo do menino lá, do Eduardo Uma criança, Miguel, né? uma criança, 10 anos. Então, assim, são as prioridades ali que você tem que pensar rápido o que é prioridade. Então, mas voltamos depois para o hospital. Fizemos ali a saída, né, dessa senhora que foi a sobrevivente desse acidente. Olha só, existe esse desafio, né, gigante, Sim. né, do jornalismo. Você tem formação Sim. no jornalismo. Eu sou formado pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Dei entrada lá em 2016, se eu não me engano. Eu já tinha a prática, mas é necessário você ter também a teoria, e é muito importante, agrega. E eu precisava disso, eu me cobrava isso. E eu amo o jornalismo, né? Seja ele de entretenimento, seja ele mais formal, informal também, me encanta muito. E recentemente me surgiu essa oportunidade de abraçar o jornalismo geral aqui da emissora. Foi quando eu falei, vamos aceitar mais um desafio, né? Eu vivo de desafios aqui na emissora e todos que o pessoal me oferece, eu tento dar o meu melhor, sabe? Olha só. Johnny, mostra um pouquinho para nós da rádio. Vamos lá, O que por pode favor. mostrar. Tudo. E mostra onde você trabalhou, onde você trabalha. Aqui eu já passei em tudo, gente, vocês não têm noção, tudo aqui. Ó, aqui são 2 ilhas, uma de cá parece que é a mesma, né? Mas são 2 ilhas. De cá o pessoal grava a parte de esporte, tá? Os boletins esportivos. Do outro lado, o pessoal do jornalismo. Tudo câmera, tá, gente? Hoje em dia não é só áudio mais, porque as pessoas querem ver o locutor, querem ver o apresentador. Antigamente tinha aquele negócio, né? Como será o Johnny Pires? Como será o Átila? As pessoas criavam na cabeça como seria o locutor. Hoje elas podem ver isso, não sei se é muito bom. Elas podem ver isso. Perdeu um pouco a mais. Quando a Kátia conversou comigo, eu falei, gente, essa voz veio na minha cabeça. E eu não conhecia, tá vendo? Eu não sabia que... Sério? Você não conhecia ela? Não conhecia. Olha só, a Kátia está com a gente aí 41 anos, nunca saiu da emissora, desde quando surgiu a 98. Ela começou lá na 90, foi a primeira locutora contratada da 98. E aí ela mudou, tá na 95 com a gente no jornalismo agora. Olha só. Aqui é o coração da rádio, tá, gente? Aqui é o principal aqui. Se eu apertar um botão aqui, eu posso desligar, como eu posso ligar também, né? Tem outro também. Então, aqui o pessoal está assistindo, como eu disse para vocês, o rádio hoje ele não é só áudio, né? Vocês estão vendo aqui, tem um vídeo ali, então em tempo real tem a reportagem que a nossa equipe fez na externa, né? Conversando com as nossas fontes. Isso é o que está passando no rádio. Está passando no rádio, está passando na internet também, além do nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo exclusivo da rádio também, que as pessoas podem acompanhar, né? E o clipe ali que está passando, tem algum... O clipe, no caso, ali é da 98, né? Aqui é 95 e ali é difusora 98. Em tempo real também. Você se lembra muito bem da MTV, tinha os clipes, aquela coisa toda. Então, o apresentador anuncia a música, entra o clipe, a música ali, manda os abraços, e todas as músicas têm os seus clipes. Johnny, o rádio
É uma tendência do rádio virar uma TV ou não? Sim, Eu falo como uma Jovem Pan TV. tem que acompanhar, porque senão você fica, né, parado, você não vai evoluir. Porque senão, o que pode acontecer? Aí sim pode morrer. E a gente tem essa função de não deixar morrer o rádio. Mas a gente tem que acompanhar a tendência. E a tendência é o quê? É ter imagem. Todos os anos, inclusive eles estão viajando agora, a nossa direção, né, os proprietários da emissora, eles estão para os Estados Unidos. Tem uma feira lá, especificamente para rádio, né, equipamentos, tecnológico, muita coisa, novidades. Todos os anos eles vão lá, eles ficam 2 semanas lá, eles viajaram nessa semana, para trazer essas novidades. Então, você pode observar que aqui é muito tecnológico. Por quê? Eles estão sempre buscando isso. O Johnny, entrevistei a Leide, da moda, e a Leide falou comigo o seguinte, lá, quando as pessoas chegam para ela e falam assim, o rádio está morrendo, a internet está tomando conta do rádio. Ela fala assim, deixa eu fazer uma fofoca sua no rádio então. É desse jeito. Ali Para você ver se está é de morrendo, imediato né? a resposta das pessoas. Você não tem noção. A resposta é de imediato. Com o WhatsApp ficou melhor ainda, porque tem gente que tinha dificuldade de digitar. Ela grava o áudio ali. E as pessoas, elas tinham medo, no caso, melhorou, eu estou querendo dizer. Porque elas tinham aquele medo de ligar, de talvez falar alguma coisa errada no ar. Ela gravou o áudio, ficou legal. Ela não ficou legal, vou mandar outro. Vou gravar outro. Então, tudo veio para agregar, muito pelo contrário. Então, significa que o rádio não perdeu força. Jamais. A internet não tirou Jamais. Muito pelo contrário, só ganhou mais ainda com a chegada da internet e mais força. E o que a gente fala aqui dá retorno mesmo. Vamos conhecer um pouco Vamos mais. lá, vem pra cá. Ó. Ó, aqui está acontecendo aqui, esse moço gosta de trabalhar só com as luzes apagadas aqui. É o Alisson. Ele tá... E aí, como é que tá? Beleza? Beleza, Alisson? Bom demais? Ele tá Tranquilo. montando aqui. O Ícones Podcast está visitando aqui o Johnny. Deixa eu te Ah, falar, sim, nós seja estamos dando bem-vindo. R$100 para quem contar um segredo do Johnny. Ih, não tem. Ah, não! Ah, O cara não, trabalha no Ficou rádio tem vermelho lá, ó. 35 anos, como é que vai ter segredo? A vida dele é um livro aberto. A minha vida é contada para todo mundo aqui, né? Literalmente. Deixa eu te falar, 200. Aí nós podemos conversar. Mas o Alisson cuida aqui do nosso jornalismo da 98. Então, ele é responsável pelos boletins, pelo jornalismo que é feito lá, que é um pouquinho diferente da 95, que é mais dinâmico, mais objetivo. Por exemplo, uma notícia que a gente leva aqui de 10 minutos, ele tem que levar a mesma notícia em 2 minutos lá na 98. Enxugar essa informação para levar para os nossos ouvintes. Você leva no ao vivo ou você leva no site? Em tudo. Aplicativo, site, é 360. E como que faz? Assim, primeiro assim, que eu falo assim, porque eu sei que vocês têm uma responsabilidade muito grande com isso, de realmente não pegar uma fofoca, Sim. mas sim trabalhar com a veracidade, com a verdade, As com fontes, informação. Justamente. Não criar fofoca, né? Acho que eu consegui passar certinho. Como que vocês fazem para que Apurar. vocês consigam isso, essa apuração em tempo real e com essa agilidade? A gente vai nas principais fontes. Polícia, bombeiro, a prefeitura. A gente vai buscando essas fontes. Depois vamos buscando as pessoas participantes da informação. Aconteceu algo no acidente. Então, mas esse cenário hoje do WhatsApp, essa velocidade do WhatsApp, Ajuda como que você ou não supera? ajuda? Então, como que você supera? Porque às vezes a polícia não chegou ainda, às vezes o bombeiro está sendo acionado naquele momento. Isso, Você não- mas eu sou os olhos. Eu sou os olhos da informação. O que eu estou vendo ali eu posso transportar. Tá. Eu fui fazer, eu estava vindo de madrugada essa semana para a rádio e eu passava na rotatória ali do bairro Enéas ali. Estava tendo todo um trabalho ali de encurtamento do canteiro. Sim, sim. Quando eu cheguei até lá, o pessoal não podia falar ainda, porque o secretário não estava lá. Não tinha chegado. Mas eu vou deixar de trazer essa informação? Nunca, né? Eu estou ali, eu estou vendo. Eu tenho informação para isso. A minha formação, eu fui treinado... Você conseguiu um furo ali sem querer. Justamente. Então, mas se eu não quisesse, eu tinha ido embora, porque não estava a pessoa ali para falar. Mas se eu estou vendo que está acontecendo encurtamento, eu sei o que é aquilo, eu posso levar informação. É assim que eu fiz, levei informação, trouxe uma pessoa da comunidade ali para falar sobre o encurtamento da avenida ali, no caso do canteiro central, né? Elogiou. E eu trouxe a informação. Mais tarde, a nossa equipe foi conversar com o secretário. Pegou a versão dele, Justamente, escutou ele. isso. Como que você faz? Como que você faz para pôr fofoca no ar?
notícia. Então, né? A gente não faz fofoca. O bom é isso. Trabalhamos literalmente e especificamente com a verdade. Então a gente não traz a fofoca. Querer? A gente quer. traz os artistas. A gente né? traz os Isso. artistas. Que são suposições, né? Isso. Que aí, no caso fica para 98 ali fazer essa parte que é do entretenimento. Mas assim, quando eu. Na verdade é uma brincadeira. Eu sei da seriedade da empresa e tudo mais. É uma brincadeira, eu falo porque. Eu falo que esse anseio para dar o furo, esse anseio para ser o primeiro a divulgar, para as outras repostar e dar o crédito da imagem e tudo mais, né? Acaba realmente que às vezes acontecem de ter erradas. Né? Claro que sim. Então, e aí eu pergunto assim, você fica naquele anseio de colocar no ar rápido ali ou realmente você tem aquele cuidado? Seja sincero mesmo, fala pra mim. Alguma coisa ou outra pode ser que escapole e tudo mais. E aí eu acho que é aquela questão da gente voltar e reparar o erro. Ter a humildade de falar. Tentar reparar o erro, né? Então, assim, principalmente igual, por exemplo, a gente que trabalha muito com notícia policial, né? A gente tem que estar muito atento aí direto ao que a polícia repassa, né? A gente tem que estar direta naquela fonte ali exatamente por causa disso. Porque se a gente for pegar o que está sendo falado no WhatsApp, em rede de WhatsApp e tudo mais, você nunca vai ter certeza do que você está falando. E é exatamente por causa disso que a gente trabalha tanto com isso. Acontece? Pode acontecer, a gente repara e não... Por que grandes emissoras, até grandes emissoras mesmo, mostram o nome, foto e tudo mais, e aqui em Patrocínio, de um modo geral, eu vejo que vocês recebem uma comunicação da polícia, e essa comunicação vem sem nome, sem foto, né? Fotos às vezes borradas e tudo mais. Por que vocês hoje têm esse cuidado de não expor a pessoa? Mesmo às vezes as pessoas sendo presas em flagrante, qual que é a postura, a linha? Qual dos dois vai me responder? Eu posso responder também. Vamos lá. O que a polícia encaminha para a gente é o que a gente vai estar vinculando ali. Quando vem, por exemplo, já com o nome, acidente, por exemplo, acontece lá um acidente que você já tem os nomes, que aí você vai divulgar. Quando é um negócio, algo, sei lá, tem acontecido muitas coisas atualmente aqui na cidade, que até que seja julgado, a gente não pode falar. Isso é ética jornalística. Mas ética é jornalismo. Justamente. Ética jornalística e lei também, que protege essas pessoas, protege essas vítimas. Mas os vídeos, assim, os vídeos mais virais do jornalismo, é aquele cara que está ali tentando conversar com o cara que foi preso, é o cara que às vezes foi preso ali numa situação, e o cara tá lá e xinga, e gospe, e briga. Isso na TV, né? Vocês já tiveram, assim, algum momento assim emblemático, assim, seus repórteres? Deixa eu ver aqui. Talvez você chega para fazer, a pessoa não quer falar, te xinga, mas é aquele momento que elas estão ali, que elas estão vivenciando. E a gente está fazendo o nosso trabalho, né? A gente está fazendo o nosso trabalho. Recentemente o Erasmo foi fazer uma cobertura, inclusive eu fui acompanhar ele lá no bairro Serra Negra, de um senhor que caiu numa ribanceira lá. Então, aqui do carro lá? Não. Ele foi jogar um lixo e quando ele jogou o lixo, ele desequilibrou e caiu. E caiu na água, e, enfim, faleceu. Faleceu nesse local mesmo. Faleceu. Isso. Tem poucos dias, é menos de um mês isso. Então, muitas pessoas não são de acordo. A gente está acompanhando, a gente não filmou, claro, a pessoa morta lá, mas está contando aquela história. Mas a gente entende o lado deles, mas a gente tem que entender o lado que a gente tem que trazer informação também. Entendeu? Mas por que eles não queriam? Porque talvez... Que era a visão eu penso que talvez eles estavam pensando que a gente ia filmar a pessoa falecida. Tá. Porque tem pessoas que fazem isso. Não é o nosso foco. Né? O nosso foco é levar informação. Não é expor a pessoa, a vítima ali. Entendeu? É de outra forma. O nosso jornalismo é diferente. Como ficar fora das polêmicas? Como ficar fora das polêmicas, mas ao mesmo tempo tá no hype? Que polêmicas? De todas, velho. Todas as polêmicas. Situação, por exemplo, você está acabando de citar um caso. Você chegou lá, sentiu um clima meio hostil de fazer a reportagem. Então, assim, vocês, de repente, assim, se contiveram um pouco mais, em vez de ir para o embate. Em vez de ir para o embate e trazer isso para o ar e aquilo virar uma polêmica, virar uma celeuma. A gente é discreto. A gente faz o nosso trabalho, a gente se afasta, está comentando, não está legal ali, a gente vai para outro cantinho, mas a gente tem que levar informação. Nós somos escalados para aquilo. Se eu não for, outro vai fazer. Mas profissionalmente falando, tô falando. Mas aí eu vou falar de novo. São muitas pessoas comunicando. Tem o WhatsApp que está rodando.
Tem as redes sociais hoje de pessoas que não têm nada a ver com jornalismo, que está reportando aquilo ali. Como que vocês conseguem manter o hype? Como que vocês conseguem manter em alta? Não tendo essa, digamos assim, porque eu estou falando assim, sempre que às vezes eu entro em algum assunto polêmico, seja no ícone, seja na minha rede social, seja onde eu estou, aquilo dá uma amplitude muito grande. A gente vai em alta mesmo, a pessoa vai lá em cima. E aí como que vocês, na comunicação, e vocês que vivem de visibilidade, vocês que vivem de ouvintes, como ficar longe de polêmica e manter essa questão na... Primeiro que a rádio não é nossa, né? Estamos chegando! Estou entendendo! E tem uma linha editorial da rádio também, que a gente tem que seguir essa linha editorial no jornalismo. Então, a gente não pode entrar em polêmicas, porque eu tenho toda uma estrutura, tem uma rádio, tem uma equipe toda, tem a direção, que vai me cobrar isso. E se eu não estiver de acordo com aquilo que a emissora quer, eu estou fora. Né? Porque eles querem que você trabalhe daquela forma ali. Então, existe uma linha editorial, entendeu? Por isso que a gente, até fora do ar também, nós temos que nos conter em situações também. Porque a gente é visto o tempo inteiro. A gente tem que dar exemplo para a população que nos acompanha, entendeu? A gente não vai fazer tudo que a gente quer, digamos assim. Ou fazer e não mostrar. Né? Porque hoje tudo se mostra na rede social. Então, é questão de ética. Deixa eu te falar, vou te dar um furo de reportagem. Vou falar aqui agora. Amanhã, quinta-feira, tem ícone nesse podcast e o Johnny vai estar lá. Pode deixar. Vamos falar em podcast. Vou mostrar para vocês nosso estúdio de podcast. Vem cá. Ô, Johnny, eu quero saber uma pergunta também. Por favor. Quando eu cheguei aqui, um trem que eu fiquei impressionado é esse tanto de sala aqui, porque tem, tipo, sala para cada tipo de coisa. É porque, por exemplo, aqui é o podcast. Aqui nós gravamos aqui dois podcasts, que é o Terra do Café, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai ter um podcast aqui, apresentado pela Poliana. E para a gente adiantar, por exemplo, o pessoal está no ar lá agora, mas a gente precisa de outros estúdios para a gente gravar em outros momentos, para vincular mais tarde. Lá não tem como eu gravar agora, eles estão ao vivo, ali é tudo ao vivo. Então eu produzo aqui e mais tarde solto lá ao vivo, solto lá gravado, né? Então por isso que existe várias salas aqui dentro. Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro já vai adiantando para sempre ter ferver na notícia. E isso não pode parar, a notícia não para. Tanto que aqui funciona 24 horas, né? Antigamente tinha assim, terminava bem mais cedo, hoje não. Tem até uma história, eu não sei contar ela direitinho, que isso a rádio passou a funcionar durante todo o dia após um acidente que aconteceu no dia 15 de agosto, não me recordo do ano, com algumas pessoas que estavam a caminho de Romaria, num caminhão. Morreram várias pessoas. Não me recordo como foi essa história direitinho. E a rádio precisava noticiar isso, só que a rádio estava fechada, porque fechava cedo, fechava acho que na hora do almoço. Então, a partir desse momento, as pessoas vão me corrigir se eu estiver errado sobre essa história. A partir desse momento, a rádio passou a funcionar durante todo o dia. Por quê? Todo mundo estava esperando as informações pela rádio. A rádio que ia passar essas informações sobre as vítimas, sobre o acidente que aconteceu. Então, a partir daquele momento, passou a funcionar, né, não digo naquela época 24 horas, mas durante todo o dia. Olha só. Johnny, aqui é um estúdio que vocês usam para podcast, então? Podcast. Aqui é gravado o podcast Terra do Café, como eu disse. A Poliana apresenta. Já são 2 anos, né? Já fomos premiados já, ficamos em 3ª colocação através da OIC. E nós temos também o Pod Valente, que é o programa de esporte também, que nós temos com a apresentação do Cristiano Romão. Tá. Johnny, uma pergunta aqui. Hoje, você trabalha com 2 emissoras dentro aqui do seu... Aqui o grupo no total são 4 emissoras. Nós temos a Difusora 95, Difusora 98, Difusora Executiva, que é só na internet para adultos, e nós temos a Monte FM, que é lá em Monte Carmelo também. Então são 4 emissoras que o grupo contém. Então, mas você é diretor de jornalismo das 4 ou não? Das duas emissoras, mas quando a gente, quando precisa, né, a gente trabalha em conjunto. Eu e o Sidney lá da Monte, o Sidney que é o diretor lá da Monte FM. Então aconteceu uma notícia lá, né, me manda aqui, eu mando para lá também. Por exemplo, nós tivemos a visita do governador aqui.
Já passei informação para eles. Olha, tive informação que o governador vai estar aí. Né? Então, já informei para eles lá, já busca essa informação aí. Há uma sintonia. Tem que ter uma sintonia. Nós somos um grupo. Para trabalhar. Ninguém caminha sozinho, jamais. Johnny, contando um pouquinho mais da sua história, voltando para o Johnny. Você tem irmãos? Vocês são Tenho mais irmãos? 4 irmãos. Mais 4? Mais 4 irmãos. Tem o Erasmo, que trabalha aqui conosco, o Erasmo Cláudio, né, que é repórter. Começou aqui conosco, deve ter, depois que eu comecei aqui, acredito que uns 8, 10 anos depois, ele veio também, cru, sem saber de nada. Na verdade, o rádio antigamente, você tinha que chegar pronto. Ainda mais na difusora. Você não tinha como você chegar aqui para você aprender. E ainda nós tivemos essa oportunidade de abrir espaço para a gente aprender aqui. E naquela época não tinha isso. Ou você chegava pronto ou você não entrava, né? Hoje o mercado está mais maleável, digamos assim, né? E aí tem o Erasmo, tem a Lucélia, que já passou por aqui também, né? Comigo na programação da 98. Tem o Farley, tem o Alex. Nós somos 5 irmãos. Só mais Na comunicação, 2 hoje. Sim, 2, mas assim, a família acho que é de berço, né? A família toda falando ali, os falantes da família, né? Mas hoje no rádio tá eu e o Erasmo na comunicação direta. Bacana. Ô, Johnny, e me conta aqui. Você estava na 95, você assumiu esse trabalho, e quando você vai para 98? Vamos conhecer mais? Vamos lá agora. Lá agora está o Joelson apresentando, vamos lá. Ele que manda o pessoal trabalhar. E os corredores, né? O pessoal já conhece aí. Nós estamos indo agora no estúdio da 98, é isso? Isso. Pessoal, tudo ao vivo. Esse aqui é o Joelson Marques. Isso aqui é sorteio, Johnny? O que é isso aqui? É uma TV. Uma TV de 50 polegadas da promoção da Copa do Mundo. Nós vamos sortear aí nos próximos dias. O pessoal vai acompanhar a Copa do Mundo por conta da difusora 98. Olha, então, a gente vai fazer esse sorteio aí para os nossos ouvintes participarem. Inclusive, não sei como é que é o sorteio. Como que é o sorteio, Joelson? Mais para Tem um gol que passa na programação. Ah, tá. Tem um gol, né? Isso. A pessoa anota o dia e o horário que passou o gol na programação. Vai entrar no site, acessar o site. Tem o ícone de promoção. Clica lá, faz a inscrição, coloca o dia e o horário e já estará concorrendo. Você viu que é estratégico, né? Então, assim, tem que ficar ouvindo a rádio. Quando o gol tocar ali durante a programação, acesse o site para você se cadastrar e concorrer a essa TV aí de 50 polegadas. Ué, mas fácil desse jeito, como corre uma TV desse tamanhozão aí? Pra assistir a Copa do Mundo, 50 polegadas. Bom demais, né? Tá, mas pergunta pra ele aí como que é o gol. Explica pra nós aí como que é o gol. É uma vinheta com gol, né? Bem longo, bem de destaque, né? Do Luiz e Oliveira antes, já na gravação da vinheta, a gente alerta a pessoa ainda. É hora do gol. Aí a pessoa já fica atenta e roda o gol, né? Passa o gol normalmente. Um gol, como qualquer outro locutor anuncia o gol e a pessoa anota o dia e o horário. E aí é nessa difusora 98. Exatamente, isso mesmo. Ó, ele ao vivo agora. É isso aí, minha gente. Seguimos ao vivaço pela 98.9. Joelson, duvido que você manda o pessoal trabalhar aqui. Pode gravar aí lá, quer ver? Pode gravar aí lá e vai mandar o pessoal trabalhar. O pessoal é curioso para saber quem que é o Joelson que manda o pessoal trabalhar. É um programa Agitação que vai até às 4 da tarde. Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2026. Você pode participar na 98, manda recados para cá, mensagens, áudio e texto, né? Manda no nosso WhatsApp 997929890. Você também pode ligar para cá no 38399898, é o nosso telefone. Enfim, vai acompanhando aí você que está assistindo a gente aí pelas redes sociais. Estamos no canal 30 da Unet Telecom. Afinal de contas, a 98.9 também é TV. Você assistindo os locutores, os clipes das músicas e muito mais. Também estamos no nosso aplicativo. Lá no nosso aplicativo tem um ícone, você clica, manda o seu recado, cai rapidinho pra gente, tá? E também estamos em nossas redes sociais e em nosso site www.difusora98.com.br. Tá rolando a promoção, você já sabe, né? Valendo uma TV de 50 polegadas. Já eu trago detalhes para você dessa super promoção. Então, pode mandar o seu recado para cá. Vai mandando a sua mensagem.
E ele não mandou o povo trabalhar. Aí, deixa, tá ao vivo. Deixa ele trabalhar. Nós estamos invadindo ao vivo, deixa ele trabalhar aí. Bora. Johnny, o rádio, além do rádio, lógico que é uma empresa privada, que faz um serviço público e tudo, mas o rádio, por muito tempo, antes dessa questão toda do celular, era uma forma também de comunicação, né? Sempre foi. De recado. Fulano. Perdeu o documento. E eu fiz muitos anos, nessa nova roupagem do Manhã Sertaneja que eu fiquei no lugar do Humberto Cortes, eu fiz muitos anos, você deve ter visto em algum momento, Marcos, aquelas pessoas que estão desaparecidas. Sim. O quadro chamava Que Saudade de Você. Eu reencontrei, sei lá, acho que acredito umas 25 pessoas. Olha só. Então, pessoas que me mandavam, John, eu estou procurando uma pessoa aí na região. O primeiro caso, nunca me esqueço, foi de uma família lá de Brasília, Silésia, o nome dela, procurava pela mãe há 40 anos, ela e os demais irmãos. E eu localizei a mãe, né? Então, me recordo nesse dia, e ainda com saudade, nosso querido Renato Oliveira, eu pedi para que o Renato fosse lá no local onde a mãe estava. E por telefone a Silésia falava comigo, direto de Brasília. Silésia contou a história dela, contou a história do desaparecimento da mãe, e quando ela mandou a mensagem, porque no finalzinho você falava, manda mensagem para ela, quem sabe ela está te ouvindo. E realmente ela estava ouvindo. Olha só. E aí, quando ela terminou de falar, eu falei assim, olha, eu tenho uma surpresa para você. Fala com a sua mãe está ao vivo comigo. E aí aquela emoção. E o Renato Oliveira estava numa fazenda, num assentamento onde ela morava, e aí aconteceu aquele reencontro ao vivo, no rádio. E assim eu fiz vários, fiz até de cachorro. Olha só. A de cachorro acho que eu vou contar depois. Essa de cachorro, não, essa de mas porque teve coisas engraçadas também desse reencontro. Mas foi muito engraçado. Acho que vou contar agora. Pode ser? Não, a gente vai caminhando? Nós vamos caminhando. Mas antes, peraí. Não, tem que perguntar. Deixa eu te falar aqui. Nós estamos oferecendo R$100 para quem contar um segredo do Johnny. Contar um segredo de... Eita, e agora, hein? Conta o segredo, ganha R$100. Queria saber pra ganhar. Todo mundo com medo de ser mandado embora aqui, Marçal? Todo mundo com medo, ninguém quer contar o segredo. Ninguém. Olha esse eu falando que o homem não tem segredo, tá vendo? Acompanhe até o final que nós vamos contar o segredo. Nossa, eu sei o segredo, eu vou contar. Eu não sou o Nelson Rubens, mas eu Ok. Segue a gente aí, nós vamos aí contar um pouquinho mais da história aí dele, né, do Johnny aí. O Johnny que... Companheiro, vem com a gente. Vamos lá. Johnny, você sai da sua... Você falou que você morava ou mora ainda no Serra Negra? Não, eu morava lá, né, na minha infância, né? Hoje eu moro lá no Padre Eustáquio, na região sul. Mas eu morei muito tempo também no Nações. Na verdade, a minha vida, eu estou dividido. Eu moro um pouco lá no Padre Eustáquio e no Nações, onde os meus pais moram, né? Mas porque a gente tem que filar boia, aquele caso, né? Comida de mãe, a gente não pode, né? Pode ir atrás de lá. Johnny, conta aí a história do cachorro. Como é que é a história do cachorro? O reencontro que eu fiz foi o seguinte. Já tinha feito vários reencontros. E aí um belo dia, estou lá em casa, morando lá no Nações, me aparece um cachorro lá, não me recordo da raça. Me aparece esse cachorro lá, nós acolhemos ele, estava com fome e assustado, porque estava desaparecido, pelo que entendi, tinha fugido, né? Nós acolhemos o cachorro. Por sinal, muito atentado. Aí, nós acolhemos, né? Ficou uns 2 dias com a gente lá, e a gente deu ração, ele não estava passando muito bem, porque a ração diferente, né? Não estava acostumado com aquela ração. Estava se adaptando. Tá. Coincidentemente, uma mulher me manda mensagem pedindo para que eu pudesse fazer um anúncio de um cachorro dela que tinha desaparecido. Eu falei, tá, não, faço sim. Me mandou no Facebook. E aí eu peguei, falei para ela que ia fazer, falei, me manda a foto do cachorro. Quando ela mandou a foto do cachorro, eu não acreditei. Era o cachorro que estava na minha casa, na casa dos meus pais. Só que aquele time jornalístico, falei assim, gente, dá uma reportagem, dá um reencontro. Falei, é o mesmo cachorro. Aí fui perguntando pra ela e pro cachorro na entrevista. Aí, tipo, qual que é o nome dele? Titio?
Aí chamava o cachorro lá do nome. É eu próprio. Tá, falei assim, eu vou fazer o reencontro da dona do cachorro com esse cachorro então. Combinei com ela, ela tá lá na rádio cedinho no outro dia para fazer uma gravação com ela. Levei o cachorro. E eu peguei e levei o cachorro lá pra emissora. E chegando lá, eu coloquei a Patrícia, que é responsável pelo cafezinho, segurar o cachorro lá, escondido lá dentro. E comecei a gravar com a mulher. Então aí eu e ela gravando aqui assim, e atrás da gente, que era um vidro, estava a Patrícia com o cachorro. E o cachorro esperneando, eu tenho esse vídeo. Porque ela viu, porque tava vendo ela, e a mulher conversando comigo concentrada, e sempre no finalzinho, manda uma mensagem pra quem tá com o cachorro, pra devolver o cachorro. Você fazendo todo aquele cenário ali, que é se eu não me engano, acho que Yasmin, acho que é o nome da dona do cachorro. Aí quando terminou, eu falei, Yasmin, olha pra trás. Quando ela olhou pra trás, o cachorro esperneando todinho ali. E aí foi aquele auê que ela, né? E aí eu tive que contar, ficou parecendo que eu tinha combinado com o cachorro que ele ia desaparecer e aparecer lá em casa, né? Justamente pra, ou seja, uma pessoa que faz reencontro para fazer um reencontro dela com o cachorro. Mas foi muito legal. Depois desse reencontro que eu fiz outros também, de irmãos, pai, tio, foram vários. E sempre fica aquela história. Já teve casos também de pessoas que reencontrou, depois queria se separar de novo, tá? Ah, já teve isso também? Teve. Não vou citar nomes aqui, nem citar como foi, mas teve uma situação parecida que a família se reencontrou. Não posso. Não, milagre. Não precisa contar. Não precisa contar o santo, mas o milagre você pode contar. Ó. Não, aconteceu o seguinte, a pessoa queria reencontrar uma outra pessoa. Romance? Não. Familiar? Familiar. Ah. E aí aconteceu o encontro. Beleza. Aí passou alguns dias, Johnny, quase isso. Tem como desaparecer a pessoa de novo? Sério mesmo, gente. Eu não acreditei também. Falei assim, mas deu tanto trabalho para conseguir reencontrar vocês. Pelo amor de Deus, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Falei, caramba, gente. E, ou seja, tem... agora você fez eu lembrar de um. Toda vez que eu conto essa história para as pessoas, nunca contei ela em podcast, no rádio assim, foi quando um senhor morava no Serra Negra, me mandou, foi até a rádio, me levou uma carta na rádio pedindo para que eu pudesse reencontrar os filhos dele, 5 filhos, lá em Valparaíso, Goiás. Olha só. E tá, eu vou tentar. E eu tinha uma forma de tentar localizar essas pessoas, que é um trabalho, né, minucioso ali. Você fazia pesquisa e também... Eu falava que era a produção era eu mesmo, né? A produção falou com fulano e ciclano, mas a produção era eu mesmo que fazia. E aí consegui. Na verdade, olha como que é a coincidência, como são coisas de Deus que eu falo. Eu li a carta dele no ar. Passado um mês, mas no dia que eu li a carta, um motorista de caminhoneiro passando na rodovia, ouviu. Olha só. Chegou lá em Valparaíso. Caramba, isso é muita coincidência. É coisa de rádio mesmo. Chegando lá em Valparaíso, ele entrou em contato com a família. Olha, eu estava passando por patrocínio e ouvi uma história lá, e como eu conheço vocês, é o pai de vocês. E eles entraram em contato comigo na emissora. Olha, a gente ouviu uma história, já tem uns dias já, o moço contou pra gente sobre o nosso pai. E nessa situação tinha que ser do time, né, Johnny? Porque ali naquela época já não existia essa questão da interação, de ficar registrado no YouTube, internet, de ficar no Facebook, não, né? Não tinha isso. Então era coisa de Deus mesmo, era coisa do rádio. Era rádio mesmo, a essência, raiz mesmo. E eu peguei e falei, não, realmente é o pai de vocês, ele me liga sempre, ele fala sempre que não quer morrer sem encontrar vocês, ele quer encontrar vocês. Eu falei, mas que bom que vocês apareceram. Vamos combinar o seguinte, amanhã, 6 horas da manhã, vocês vão ficar aí no Orelhão, era o Orelhão, na cidade deles lá, que eu vou ligar para vocês participarem comigo ao vivo, e vou colocar ele aqui no estúdio para ele contar a história dele, e no final eu vou falar para ele, olha, fala com seus filhos aqui agora, aquela surpresa. Caramba, tá, puro Silvio Santos. Liguei para ele, o telefone estava na carta, não dava certo,
Aí eu resolvi ir até lá na casa, lá numa das últimas ruas do Serra Negra. Chegando lá, chamei várias vezes lá, Sr. Luiz, nada, Sr. Luiz, nada. Aí chegou uma senhora, sai lá de fora. Aí eu perguntei sobre ele. Ela falou assim, da parte de quem? Falei, não, ele me escreveu uma carta, ele queria encontrar os filhos dele e tal. Aí ela até me trouxe uma informação que eu não sabia. Ela falou que ele não tinha filho. Eu falei, não, mas não tem como ele não ter filho. Ela falou, não, ele não tem filho. Eu falei, não, mas ele pediu para eu encontrar os filhos dele. Então, talvez ele não contou para a senhora, mas ele tinha os filhos. E são 5. Não, que não sei o que, eu vou chamar a polícia para você. E... O negócio ficou ruim pro seu lado. Né? Eu falei, não, só quiser chamar, pode chamar. Quem que eu queria que estivesse aqui? O que aconteceu? Ele faleceu. Ele tinha falecido. Tinha um mês que ele tinha falecido. Ou menos de um mês, algo assim. Então... E a mulher não queria... não sei se ela pensou que era advogado, que era alguma coisa. Não queria dividir herança, então. Não sei. Queria dividir as roupas dele. Eu só sei que aí eu fiquei assim, sem saber o que eu ia fazer, porque o que acontece? Tínhamos marcado um encontro ali, um reencontro no caso, né? E não ia acontecer, e eu tinha que ligar para eles. Estava tudo organizado para acontecer esse reencontro. Aí no outro dia eu peguei, voltei para a rádio no mesmo momento, fui até lá na emissora lá, nosso sistema para fazer ligação, liguei para a família, fiquei dando volta no que eu falava, porque para eles isso é um baque. Na mesma hora que você fala que encontrou, você fala que não encontrou mais? Como assim? Aí eu peguei, liguei, conversei com os filhos, eles me explicaram que estavam muito felizes, né? Na verdade eles não estavam acreditando. Eles não estavam acreditando. Que você tinha localizado? Não, porque eu peguei e falei assim, olha, gente, aconteceu isso, ele faleceu. E eles não estavam acreditando naquilo. Átila, no outro dia eu cheguei para trabalhar, 5h30 da manhã, todos os filhos estavam na porta da rádio. Meu Deus. Eles vieram lá de Valparaíso para acompanhar de perto, para saber de fato o que tinha acontecido, porque eles não estavam acreditando. Encontrou, não encontrou mais, morreu, como assim? Então, eles vieram todos no mesmo carro. Cheguei na rádio, um carro parado, como a gente está parado aqui agora, com os vidros todos embaçados, porque eles chegaram de madrugada e continuaram na porta da rádio até eu chegar. E aí eu falei, olha, vamos lá para o estúdio, dividir com os ouvintes a história, e mesmo contando a história para os ouvintes, e eles na minha frente, todos eles chorando, parece que eles não acreditavam ainda. Peguei eles, nós fomos lá para o cemitério. Cheguei lá, conversando com o responsável pelo cemitério, ele falou assim, olha, o senhor Luiz faleceu dia tal, que era muito recente, e ele foi enterrado na quadra tal. Nós fomos para lá. Aí foi aquele choro, eles chorando em volta lá do túmulo, pedindo, que estava na terra ainda. Nossa, né? Senhora. Estava na terra ainda. Querendo que por que o senhor não esperou? Por que o senhor não esperou? E ele sempre dizia que não queria morrer. Parece que ele estava, sei lá, cara. Não sei, é inexplicável. Ele falava que não queria morrer sem reencontrar os filhos. E ele morreu de um acidente de moto. Meu Deus. Rapaz, é só histórias do rádio, hein? História de quem tem história para contar, hein? Acompanha a gente aí. Nós vamos falar de um assunto agora, um tanto quanto... Não sei... Acompanhei. Agora a gente está aqui na Câmara Municipal de Patrocínio para o Johnny contar um pouquinho mais de sua trajetória. E aí, Johnny, o que te fez entrar na política? Pois é, foi assim, a necessidade de ajudar as pessoas mais ainda. Já faço um trabalho social, né, com as pessoas aí, através do nosso almoço de Natal, né, do trabalho no rádio também, de assistencialismo ali com as pessoas. E eu vi que poderia ajudar mais, ampliar esse trabalho através da política, né? Que ninguém vive sem política, né? A política está inserida em tudo. Resolvi. Eu já tinha sido convidado outras vezes, mas nunca estava preparado, porque para você expor o seu nome, né, para você entrar na política, você tinha que estar preparado psicologicamente, primeiramente. Então, eu me preparei para isso. Então, foi quando eu resolvi, né, colocar meu nome em apreciação aí da população de Patrocínio. Johnny, você acha que tem alguma relação ao rádio com essa comunicação e a política? Você acha que isso assim é um chamado que você entrou na política? Que assim, como uma definição melhor do porquê talvez eu vou ser candidato? Por que ser candidato? Foi de ajudar mais as pessoas, como eu disse, né? Não tinha, porque eu quero ser político. Não.
não foi da noite para o dia, foi de tentar ajudar mais as pessoas, que a gente já faz o trabalho e muitas das vezes oculto, né? Nem sempre vai para o ar no rádio, nem sempre vai para a internet, e talvez, como a gente faz o trabalho do almoço de Natal que vai para o ar, é para a gente mostrar de onde que foram investidas aquelas doações, para a gente mostrar aquela doação foi feito o almoço, então talvez a gente nem ia colocar no ar aquilo, mas há necessidade de a gente estar mostrando, né? Você não acha que você deixa de ser pedra para ser vidraça, a partir do momento que você escolhe ser político? Eu falo pedra no sentido assim, por exemplo, hoje você como um comunicador... Quando você se expõe, mas foi o que eu falei, eu me preparei psicologicamente para isso, né? Para sofrer ataque. Graças a Deus eu não sofri nenhum ataque, né? Porque eu tinha me preparado para isso tudo, porque tem pessoas que gostam do Johnny Pires na rádio, tem gente que não me vê na política, e eu entendo isso, né? Tanto que eu entrei, né, coloquei meu nome à apreciação, eu não coloquei na minha cabeça que eu ia ser eleito, porque as pessoas que gostam de Johnny Pires gostam de Johnny Pires na rádio. Nem todos que iam me ouvir iam votar em mim, isso eu tinha ciência desde o início. Nunca coloquei na minha cabeça, você vai ser eleito. Jamais, as pessoas brincavam muito. Quem dera, né, se todos os meus ouvintes, que são milhares, votassem em mim, né? Então, eles têm a opinião deles, eu tenho a minha opinião também. Então, eu entrei sabendo que poderia dar certo, como poderia dar errado também, né? E foi uma tentativa. E graças a Deus, eu resumindo tudo, foi positivo, foi muito positivo. Esse encontro, esse tete-a-tete, né, com a população, com os ouvintes acima de tudo, muitos não me conheciam pessoalmente. E também não há uma cartilha, né, de como fazer campanha, como fazer política. Ainda mais eu, que era a primeira vez que estava colocando meu nome ali para a disputa. Então, simplesmente, você é candidato. E agora, o que você vai fazer? E aí fui fazer do jeito que eu sei fazer. Fui para a rua, fui conversar com as pessoas, fui ouvir o problema das pessoas, porque eu não morava lá no Cruzeiro da Serra. E o problema que eles vivem lá, só eles sabem. Sim, né? Então, fui dar voz para aquelas pessoas naquele momento. Algo que a gente já faz, né, há um tempo no rádio. Então, mas eu fui em loco acompanhar de perto os problemas da cidade. Você acredita que a política tem o poder de transformar, de modificar e de... mesmo sendo um vereador? Claro que sim. Daqui saem muitas leis, muitos projetos bons, né? Então tem um poder sim, e a população precisa disso, de ótimos representantes, né? Então por isso que eu coloquei meu nome, a apreciação aqui para tentar ajudar cada vez mais essas pessoas. Bacana demais. Muito bom isso. Eu falei para vocês que eu vou contar o segredo do Johnny. Eu sei o segredo do Johnny. Já está quase acabando, até agora não contou nada. E eu vou contar o segredo do Johnny. Então segue aí, que agora eu vou contar o segredo do Johnny. Nós vamos contar o segredo do Johnny agora. Vamos. Então vem com a gente. Turma, a história do homem é uma história muito bacana, né? Muito legal, né? Quem vê às vezes, né, o rádio ali, né? E aí não sabe o que passa por tantas coisas aí, né? Por tantos cenários, né? Tantas coisas boas, né? E como eu disse, eu vou contar o segredo. Será? Eu vou contar o segredo, hein? Falei que ia contar o segredo, então tem que me acompanhar aí. Mas vocês vão nos acompanhar aí, porque para você saber o segredo, você tem que participar aqui. Mas, Johnny, conta aí mais alguma história aí. História, você quer saber do jornalismo, quer saber do rádio? Não, essa história sua aí de que você... Achei muito legal, muito bacana mesmo essa história aí, você falando aí sobre essa questão de achar pessoas aí, né? Sim. Esse encontro. São coisas bastante emocionantes, né? São. Na verdade, muitas das vezes eu ficava me segurando ali para não chorar, sabe? Porque você tem que ter um apresentador que segura as pontas, né? Senão vai ficar todo mundo chorando. Mas muitas das vezes ali a gente é ser humano, então eu tinha que me conter ali para não chorar naqueles momentos de felicidade, sabe? Porque eram 40 anos, 50 anos que as pessoas não se viam ali, era mãe e filha, pai e filho, então assim, muito emocionante e assim, é muito grato, e as pessoas, elas queriam, Átila, queriam te pagar por isso, sabe? Olha só. Eu me recordo muito bem, quando terminou um dos reencontros que eu fiz, aí uma das famílias lá, o pessoal, os familiares, Johnny, quanto que é? Eu falei, não é nada, que ou seja, nosso trabalho fazer um aqui. pagamento. Isso, não existe pagamento, né? O pagamento maior é a gratidão, sabe? É o agradecimento apenas ali, e a gente fica muito leve quando a gente faz o bem pro próximo, sabe?
Johnny, e sobre, por exemplo, você ficou um bom tempo na 98. Quantos anos você ficou na 98 ali no microfone? Na 98 foi desde quando eu entrei lá, né? Com 16 anos, acredito. Então, mas aí você fazia o trabalho na 95 e na 98? Isso. Eu fazia... Foi quando eu assumi a parte técnica lá do Humberto Cortes, né? Que eu contei lá atrás. Ah, tá. Então, mas eu fazia a locução na 98, depois fui para a técnica da 95, com o Humberto Cortes, depois com o Carlinhos Bill no Show da Manhã. Fui ganhando espaço e fui aprendendo também, como eu disse, porque aquela dificuldade de comunicar, a comunicação do AM, da 95, ela é muito mais abrangente, né? Você tem que dar a sua opinião, você tem que comunicar mais, não apenas trazer uma música, mandar um alô. Não é só isso, é muito mais do que isso, né? Então eu precisava desse aprendizado. E o AM te projeta muito, né? Te ajuda muito nesse sentido. Então valeu muito. E a escola que eu tive também com grandes profissionais, até hoje, né? Trabalho com o José Maria Campos, né? Quem não quer trabalhar com o José Maria Campos? Então o José até hoje nos ensina muito. E tanto o José, né, tem o Carlinhos Bill, que eu aprendi muito também. Hoje, se eu estou no Show da Manhã, é porque eu aprendi com ele, que apresentou muitos anos, que conduziu aquele programa. Eu acho que o Johnny Pires é uma formação de um pouquinho de cada um, sabe? Eu não tenho aquela pessoa que eu me inspirei totalmente. Você foi tirando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Sim, eu falo sempre disso. Você foi pegando o melhor que cada um de cada tinha um. Pra oferecer ali. Eu acompanhei, fui técnico do Gaspar Cândido. Então a forma dele tratar os ouvintes ali, aquele ali me encantava. Da forma dele comunicar também, me encantava muito. Então eu tirei a essência, né, do que eu gostava dele ali, fui formando o Johnny Pires, né? Então é isso, sabe? Foi com o tempo que eu fui me moldando. E como que é assim para você, né, hoje, depois de tanto tempo aí na 98, você hoje assumir, né, a 95, né, e assumir a diretoria, a direção, né, de jornalismo, ser o jornalista responsável ali por toda a notícia, né? Sim. Não só a notícia, né? Não é só a notícia. Né? Não, é tudo ali que você tem que acompanhar. É um vídeo que é feito, a forma que foi feito o vídeo, é uma imagem de apoio. Então não é só a notícia, é toda uma composição, sabe? Da notícia que você tem que trabalhar. Tem um texto que você tem que observar o texto, como ele é feito. Tem o vídeo, como eu disse, como ele é feito também, que o rádio hoje ele não é só áudio, né? Ele tem todo o 360 que a gente trabalha ali. A rede social, o rádio, a internet, o site, é tudo. Então, a gente deve gastar por cada notícia ali, em média, de uns 15, 20 minutos. Isso com a notícia pronta só para as postagens. Porque você tem que alimentar o tempo inteiro, né? O rodízio é muito alto, muito grande ali de notícias. Como eu disse, é uma cidade... As pessoas podem pensar, mas uma cidade do interior, gente, são 100 mil habitantes praticamente. Então é muita coisa que acontece a todo instante. Então existe até aquela, como eu disse no início, até aquela peneira, né? Porque são muitas as notícias. E o setor policial é o que mais movimenta, sabe? É o que mais chama mais atenção, né? Isso. A curiosidade das pessoas de saber o que aconteceu. Por mais que a gente tenha essa questão de ética, de não citar nomes, né? Mas acredito que aguça mais ainda, né? A curiosidade das pessoas para saber quem são os personagens das histórias ali, sabe? Ô Johnny, depois que parou de exigir diploma para jornalista, lógico que os bons profissionais ainda continuam fazendo jornalismo, apesar de que os cursos estão esvaziando. Sim. Mas você acha que o jornalismo real, o raiz, ele está perdendo assim bastante credibilidade, não credibilidade, mas ele está perdendo audiência? Eu não digo que está perdendo audiência, né? A gente está tendo mais trabalho ainda, nós do rádio, porque a gente tem que ficar desmentindo o tempo inteiro coisas, fake news. Então o nosso trabalho se tornou assim, dobrou, na verdade, porque você tem que ficar o tempo inteiro mostrando que aquela notícia é mentira. Você vai buscar de fato como que são os personagens, as fontes, né, daquela história que foi contada por um, por outro, e cada um de uma forma. E você não, você já tem o seu jeito de fazer jornalismo, você tem a sua
a teoria que você aprendeu, né, as técnicas que você aprendeu na faculdade e a prática que você já tem no rádio. Então, acredito que essa questão que não é que a gente tenha perdido, né, mas o nosso trabalho ele dobrou mais ainda, sabe? Entendi. Por que eles usam uma expressão? A imprensa pagando publica até a verdade hoje em dia. A imprensa pagando publica até a verdade. Não, eu não acredito nessa... Você fala que é utilizado hoje em dia isso? Assim, a gente vê muito nas redes sociais, né? Assim, de certa forma descredibilizando a imprensa, Sim. né? Por N postagens e tudo mais, né? Por às vezes jornalistas com bastante viés, que não sei se está fazendo jornalismo ou se está fazendo militância. E então, assim, aí eles usam essa expressão. O jornalismo hoje em dia se pagando até publica até a verdade. Mas aí vai da empresa que está fazendo isso, né? Da empresa, a dona do veículo de comunicação. Eu quero saber a sua opinião, né? Eu quero saber assim, Sim. você, Johnny, né? Não como diretor, eu falo Johnny como um jornalista, Entendi. uma pessoa formada. A sua visão e a sua opinião sobre isso. Eu não faço nenhum trabalho nesse sentido, nunca fiz nenhum trabalho nesse sentido. Você repudia quem tem. Se tem gente que faz, se eles recebem por isso, eles que vão arcar pelas responsabilidades. É o nome deles, se de fato eles forem jornalistas diplomados, digamos assim. Então, eu repudio da minha parte, eu nunca fiz um trabalho assim, de cobrar para ter para vincular uma informação. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Da minha parte, isso jamais. Bom, muito bom. Vamos lá, Johnny? Vamos lá então. Que eu vou contar seu segredo agora. Tá bom. Agora eu vou contar seu segredo. Sério? Uma vez eu quase caí aqui, eu vim da loja. Johnny, Sim. é um segredo que acho que não pode ficar escondido. Vamos dividir com o pessoal então. É um segredo que precisa ser revelado. Johnny, que lugar é esse? Onde que nós estamos? Aqui, nós estamos é mais conhecido como Baixada, aqui no bairro Manuel Nunes. Aqui a gente vem todos os anos, né? A nossa vontade, Átila, é de vir mais vezes, mas a gente não depende só da gente. Nós fazemos todos os anos o nosso almoço de Natal. E aí todos os anos, dia 25 de dezembro, a gente passa durante toda a madrugada. O nosso Natal é o Natal das pessoas, sabe? A gente traz o verdadeiro espírito de Natal. Nós fazemos um almoço de Natal. A gente começou com 50 marmitas, até virar 500 marmitas. 500 marmitas? 500 marmitas. Então, já são, se eu não me engano, 13 anos já. 13 anos fazendo esse trabalho. Um projeto que foi idealizado pela minha mãe, que passou por muitas dificuldades durante a vida, né? Criação com os seus irmãos. E aí ela deu essa ideia da gente fazer, de dividir, de partilhar, de viver realmente o espírito natalino, que é dividir com o próximo. E por que não proporcionar aí às pessoas um almoço de Natal, uma comida diferente naquele dia, em que todos vão estar reunidos, né? E porque essas pessoas não poderiam ter esse apoio. Vocês produzem tudo no dia 24? Tudo na madrugada do dia 25. A gente fazem começa a ceia e tal, e aí na madrugada? A gente não tem. Vocês não têm ceia? Não, a gente não tem ceia, porque a gente passa trabalhando durante todo o dia e a gente tem que dormir mais cedo, porque a gente tem que acordar durante a madrugada ali. A gente levanta por volta de 2 horas da manhã, já para colocar as panelas já no fogo, já começar a preparação, porque até 9 horas da manhã tem que estar pronto, porque a gente tem que chegar aqui umas 9h30, 10 horas da manhã no máximo para fazer a distribuição. E não é só aqui. Não é só aqui no, não é só aqui no bairro Manuel Nunes, não. E de onde que veio essa vontade, assim, esse desejo assim, de fazer essas marmitas? Onde que saiu realmente assim, falar, eu vou lá fazer essas marmitas? Quem já sentiu fome sabe a dor de sentir fome. A minha mãe já passou por isso. Então ela tinha essa vontade de dividir com o próximo, hoje tendo mais condições. Então foi a partir desse momento que ela teve essa ideia. E nós, filhos, abraçamos essa ideia que ela teve de fazer esse almoço de Natal. Todos os filhos ajudam, eu, Erasmo, Célia, Fábio, o Alex. E claro, a população. É sempre bom ressaltar que a população sempre ajuda. A população é importante, porque a gente não consegue fazer sozinho. E a gente, na verdade, hoje em dia já até consegue fazer sozinho, mas é interessante que a população possa ajudar também
São donatários? São pessoas que fazem são doações? voluntários, são voluntários que vão lá nos ajudar. Desde a confecção até na doação dos na produtos, entrega, dos alimentos? Tudo. Então, a gente não faz nada sozinho, a gente depende da população. Hoje a gente poderia até fazer, né, do próprio bolso, mas é tão bonito as pessoas participando ali, sabe? Tem o pessoal do Rotary também, eu não posso deixar de destacar aqui que eles nos ajudam muito também. Tem uma situação que eu falo muito, Johnny, em relação a isso daí, que é o seguinte, às vezes, você até comentou lá atrás querendo contar seu segredo, mas o segredo era eu que queria contar, que o Johnny faz esse aí. É o idealizador, né? Você Isso. é o idealizador. A minha mãe está à frente, mas eu como tô na mídia e faço todo o trabalho de divulgação, aí muitas pessoas pensam que eu que sou idealizador do negócio. Não, é ela, é a minha mãe. Ah, tá. É ela que passou por toda a dificuldade. Então, mas a gente está na linha de frente ali e eu digo que eu sou o braço direito dela, porque desde o início ali. Mas eu quero falar uma coisa. A gente precisa fazer, muito embora a gente tá lá na Bíblia falando que faça de uma forma que o que a mão direita faz, Sim. a esquerda não faz. Só que existe uma coisa. Existem muitas pessoas que querem doar, que querem ajudar, não sabem como. Às vezes não tem essa pegada, essa Sim. força de vontade de fazer, de acontecer. E eu falo isso porque eu promovo no Dia das Crianças, né? No Dia das Crianças. A gente faz o Dia das Crianças. Não faço no Natal, porque no Natal já tem muitas pessoas que fazem, então não faço. Mas eu tenho um sonho de fazer uma ceia de Natal com pessoas carentes e entregar brinquedo. Ainda vou realizar isso ainda. Fiz uma vez com os idosos, mas eu ainda tenho essa vontade de fazer. Ainda vou fazer uma ceia grande de Natal ainda, se Deus quiser. E a sensação é tão boa, né? Não, é maravilhosa, é maravilhosa. Inclusive eu falei isso lá no Mérito Legislativo na Câmara, que eu falei o seguinte, que às vezes eu faço as doações porque eu sinto que eu já tenho muito, mas cada vez que eu dou, eu ganho muito mais. Então, cada vez que eu vou lá e faço, eu ganho muito mais. Então, para mim, isso aí é muito importante, muito sensacional e eu fico muito feliz. E, Johnny, quando você vem e ajuda, né? Você, muitas das vezes, você falou, eu tenho pessoas que estão me ajudando. A sensação é maravilhosa. Eu falo sempre o seguinte, antes você ajudar do que você ser ajudado, né? Então, as pessoas, elas já ficam nos esperando aqui, todos os anos. Tanto aqui nas Vila Maçônica, da Sociedade, nós visitamos lá, parte lá do bairro Jardim Sul também, no Serra Negra também, mas aqui é o ponto, digamos, mais alto, literalmente aqui, que a gente faz a entrega das marmitas. Aqui são muitas as marmitas, acredito que só nessa região aqui são em torno de 250 a 300 marmitas. O restante a gente divide nesses pontos que eu disse. E tem as pessoas que a gente tem pré-agendadas, famílias carentes que a gente já acompanha durante todo o ano. Eu lamento assim, né, que às vezes alguém pode ter ficado, nossa, mas esse era o segredo do Johnny? Gente, é um segredo maravilhoso? Nem verdade, nem é segredo, mas é porque eu queria que você nos acompanhasse até aqui para você entender essa história. E, Johnny, você já falou para mim que começou com 50, hoje está em 500, né, marmitas, né? E se alguém quiser ajudar, alguém quiser participar, como que funciona? Pode participar ajudando. Mas eu não tenho condições de ajudar com nada, nem de estar indo lá. Reza pra gente. É muito grato também. Reza por essas pessoas que passam necessidades todos os dias. A gente poderia ajudar todos os dias, mas a gente não dá conta. A gente fala, mas vocês poderiam estar ajudando aí, não só no Natal. Queríamos, mas não depende só da gente também, né? Então, mas as pessoas na verdade, podem... a gente está falando de uma ajuda voluntária que a gente faz, né? Justamente. Não é que a gente tem só que jogar para cima do Estado, não é isso. Mas a gente está falando de uma ajuda voluntária. Então, a gente está falando de uma ajuda que nós, enquanto terceiros, enquanto pessoas, né, os cidadãos, né, estamos ajudando, não é isso? Isso. Eu amo muito social. O dia a dia é o Estado, né? Justamente. Tem a função do Estado assumir essa parte. Mas as pessoas podem ajudar com alimentos, macarrão, arroz, carne. Carne é o mais difícil, né? Todos os anos a gente tem um pouquinho de dificuldade para conseguir, porque até mesmo por conta dos valores, né? Mas qualquer tipo de doação é bem-vinda. As pessoas podem estar indo ajudar também a picar os alimentos, a catar feijão. É do zero ali mesmo, gente. É bem legal mesmo. E Johnny, e assim, né? A gente olhando... Olá, tudo bem com a senhora? Oi, tudo bom, bem? Né? Que bom. Johnny, a gente olhando, quando a gente olha... A senhora trabalha na roça? A senhora faz o que na roça? Vai lá, Johnny, pode ir lá. E a senhora mora muito tempo aqui? Não, aí eu venho só os períodos. É? A senhora é de onde? Qual região? Como é que é o nome da senhora?
Marlene. Dona Marlene, sai de qual região? Norte de Minas. Ah, tá. E a senhora vem para ajudar na safra do café, na Pra desbrota? colheita. Eu não sei se a senhora vai lembrar, porque a senhora falou assim que a senhora vem só nessa época aqui. E não é no período de Natal, a senhora está sempre por aqui ou não? Não, né? eu tô em casa. Ah, então ela não recebeu ainda o nosso almoço de Natal. Ela não recebeu ainda. Mas porque a gente sempre traz aqui o almoço de Natal pro pessoal aqui. Então, quem sabe esse ano a senhora fique aqui, a gente vai estar trazendo aqui também. Agora mesmo eu já tô indo. Aí, tá vendo? Casa, e eu volto só para trabalhar. É só uma temporada mesmo. Na colheita. E eu vim para diária aqui agora. Agora só vai trabalhar essa semana e eu vou para lá. Ah, não, coisa E a sensação é boa de voltar para casa para descansar. É isso, muito. Ficar perto das minhas filhas lá, né? Que fica E lá. outra coisa, a senhora saiu hoje, que horas para trabalhar hoje? Madrugada? Sai 20 para 6. 20 para É 6. aqui pertinho mesmo? Então, bom descanso para a senhora, então. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora, dona Marlene. Amém, nós estamos. Depois eu vou passar para comer um biscoito lá. Obrigado, depois eu passo lá. Tá bom? Um abraço. E a gente analisando, né, a gente olhando sobre um aspecto, a gente pode dizer, né, você falou assim, é a Baixada. Na verdade, nós estamos falando de um bairro que é uma invasão, né? Você ainda tem poucas coisas funcionando. Precisa de muito apoio. Né? E às vezes também o poder público também não alcança as pessoas da forma que precisa de alcançar. E esse gesto de generosidade, esse gesto de benevolência, né? Esse gesto é o que mostra mesmo. E a gente percebe que toda hora passa alguém chegando da lavoura, né? Chegando com São pessoas trabalhadoras. Isso. A gente percebe isso. Olha só essa senhora descendo aqui agora, essa ladeira aqui, né? Exatamente. Diante de toda a dificuldade, e ela não ficou parada, porque a gente conhece casos que as pessoas ficam esperando de braços cruzados. Ela está aqui correndo atrás, né? Do trabalho, saiu cedinho para trabalhar, poderia estar descansando já, né? Sei lá, talvez uma aposentadoria, não sei. Exatamente. Mas não, tá toda feliz aí. Johnny, então tem vaga, se precisar tem vaga lá para ajudar no dia 25. Que é isso? Tá até sobrando vaga. Vagas disponíveis. Eu espero que você não tenha ficado decepcionado com o segredo, mas é algo que na verdade não é segredo, é algo muito valioso dessa pessoa. Então, Johnny, parabéns pelo trabalho, obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aí pra gente nos mostrar um pouco do seu trabalho, um pouco da sua vida e com toda certeza, né? Nós aqui estamos mais uma vez. Johnny, se alguém quiser ajudar, se alguém quiser participar do almoço de Natal, como faz para participar? Como pode ajudar? Tem vaga? Não tem vaga? Como que faz para doar? Pode fazer doação? Pode sim. Tem o Instagram, o pessoal fala comigo lá na rede social, @jpalvivo. Pode me chamar a qualquer horário aí, uma hora eu vou responder. Às vezes demora um pouquinho, mas vou responder. Às vezes está ao vivo, né, Johnny? Isso, às vezes literalmente o JP vai estar ao vivo. Mas participe conosco. Ajudar faz tão bem, e fazer o bem faz bem. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que sempre nos acompanha aqui e dizer para vocês, né, que o Ícone está sempre inovando, sempre trazendo novidades. Esse formato, nós não encerramos o formato anterior, muito pelo contrário, a gente está trazendo novidades. Itinerante. Tá fazendo aí. A gente está mostrando, que às vezes a gente tem aquela curiosidade de ir em loco, né? Então, para não ficar passando o filme, a gente vem cá e filme na mesma hora. Quero agradecer a você. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe aí de ativar o sininho para receber as notificações. E segue mais, gente. Segue as nossas redes sociais lá. Pode ter certeza, sempre um sucesso. Muito obrigado. Johnny, obrigado. Deus Sucesso. abençoe. Obrigado. Deus abençoe você. Um abraço, gente. Obrigadão, hein? Até a próxima. Próxima quinta-feira. Obrigado, empresas parceiras aí. Hidrobox, Portão Homem e também lá na De Roma Pizzaria, a pizza mais gostosa da cidade. Vamos link comer pizza, Johnny? Bora! Fala galera, hoje eu tô aqui naquele dia de todos, hein? Na Portão Homem. E hoje eu tô com a missão de escolher o look pro meu pai, pra ele ficar super elegante. Então vamos comigo, hein? Marcos Paulo, Fala, como vai, Adriano, irmão? tudo jóia? Tudo tranquilo. Pra ti hoje, que vamos olhar? Hoje eu quero ver um look pro meu pai ficar bem alinhado. Deixa comigo. Eu pensei em algumas ideias pro seu pai.
para 3 ocasiões diferentes. Vamos dar uma olhada? Vamos montar esses looks comigo? Bora lá. Vamos lá. Marcos Paulo, primeiro look, imagina seu pai lá na praia usando essa camisa resort com a camisetinha, um short de linho com algodão, um boné para tampar os cabelos, né? E uma sandália para ficar no estilo. Esse look é legal, bom, né? hein? E eu tenho outra opção que ele usa no dia a dia. Uma camisa esporte fino com uma calça de sarja, uma peça coringa que não pode faltar no guarda-roupa dele. Que isso. Bem interessante. Também, né? A outra opção para ele sair à noite, no dia a dia, para ficar alinhado também, uma calça de sarja com a camisa manga curta. O que você achou, Marcos? Eu achei uma maravilha, hein? Qual vai ser o escolhido dessa vez? Adriano, com tanta coisa bonita, é impossível levar só uma, né? Vou querer todas. Marcos Paulo, excelente escolha. Seu pai vai amar os looks. Também tenho certeza que ele vai gostar. Vai sim. Até a próxima. Até. Seja bem-vindo à Vidrobox, sua referência no mercado em esquadria e vidraçaria há mais de 20 anos. Com lojas em Patrocínio e Iraí de Minas, oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços que atendem a todas as suas demandas, sempre com qualidade, rapidez e a segurança que você precisa. Aqui você encontra os renomados vidros temperados da marca Blindex, reconhecidos nacionalmente por sua durabilidade e resistência. Esquadrias de alumínio que são perfeitas para portas, portões basculantes e sociais, janelas e fachadas em pele de vidro, proporcionando um toque moderno e sofisticado ao seu ambiente. Oferecemos também o melhor suporte. Temos uma equipe de especialistas que está sempre pronto para atender você, desde a escolha do produto até a instalação, garantindo que você tenha sempre o melhor resultado. Aqui na Vidrobox, a sua satisfação é a nossa prioridade. Fale conosco agora e faça seu orçamento. Tudo começou em uma varanda simples, com forno improvisado e uma vontade enorme de fazer diferente. Não era sobre ter uma grande estrutura, nem sobre números. Era sobre um sonho, um propósito. Em 2016, no coração de Patrocínio, Minas Gerais, nascia a Pizzaria de Roma, fruto da coragem e da visão de Otávio Henrique e Jéssica Laura. A missão era clara desde o início: oferecer muito mais do que comida. Entregar sabor, carinho e um atendimento de verdade. Mesmo que fosse só por delivery. Mesmo que fosse direto da casa deles. Cada pizza, cada lanche, cada embalagem que saía da cozinha carregava algo especial, o cuidado de quem faz com amor. E o que era pequeno foi crescendo. Cresceu com coragem. Cresceu com dedicação. Cresceu com sabor. Hoje, a de Roma é uma referência em Patrocínio e região. Somos 19 colaboradores, levando até as pessoas pizzas artesanais, lanches e pratos especiais. Tudo com aquele toque mineiro inconfundível, que só quem ama o que faz é capaz de entregar. E o reconhecimento não demorou a chegar. No 9º Festival de Cozinha Mineira do Cerrado, a de Roma brilhou. Foi premiada em 2 categorias, Melhor Prato Contemporâneo e Melhor Prato pelo Voto Popular. O destaque? Uma pizza surpreendente, com filé mignon grelhado na brasa, molho chimichurri artesanal, queijo Minas, cream cheese e cebola roxa. Um prato pensado nos mínimos detalhes. Uma combinação de sabores, técnica e paixão. Feito com ingredientes de qualidade e com algo que não se compra, coração. Porque por trás da de Roma existe um time. Uma equipe que veste a camisa todos os dias. Que acredita. Que faz acontecer. Gente que se entrega. Gente que sonha junto. E gente que deixou saudade. Esse prêmio é da equipe. E é, em especial, do Marcelo. Nosso entregador, nosso guerreiro, que partiu trabalhando com a gente. Essa é a essência da de Roma. Uma marca que nasceu de um sonho e virou referência. Que mistura a tradição com inovação. Que cresce com os pés no chão e o coração no forno. De Roma. Tradição que cresce. Sabor que emociona. Uma história feita de alma.